Não há outro assunto a tratar realmente, senão a aprovação há alguns minutos, por 129 a 125 votos, na Câmara dos Deputados da Argentina, da legalização do aborto até a 14ª semana. Em outros casos, a legislação vai permitir que isso aconteça depois da 14ª semana, inclusive, mas até a 14ª semana, sem justificativa, o aborto, pelo menos por decisão da Câmara dos Deputados da Argentina, passa a ser legalizado no país. O projeto vai agora para o Senado, e se o Senado for aprovado, teremos o aborto legalizado na terra do Papa. Vejam só que situação inusitada. E o que chama atenção é o apoio de muitas pessoas a um projeto como esse. A data de ontem, movimentos secundaristas, movimentos feministas invadiram 12 escolas na Argentina para pedir a aprovação da lei. O Maradona, que sempre está do lado errado da história, no meu ponto de vista, saiu em defesa do projeto com vigor. Houve quem dissesse que 41 dos 50 países mais desenvolvidos do mundo aprovam o aborto, logo isso deveria acontecer também na Argentina, como se a questão fosse econômica. E nós notamos agora pela internet milhares de pessoas, especialmente mulheres, com o punho cerrado, comemorando aquilo como se fosse uma grande coisa para o país. Como se o país, por conta dessa decisão, não terá no futuro que acertar as contas com alguma entidade maior. Uma lei escrita com o sangue de inocentes. Uma lei escrita com os sangues inocentes. E não venham falar que há milhões de abortos clandestinos no Brasil ou no mundo. Aquela lenga-lenga mentirosa que inclui na estatística qualquer tipo de aborto, espontâneo ou não, que é sempre turbinado por gente com interesse em destruir os valores cristãos. Aliás, há pessoas que sempre também estão do lado errado da história de maneira bastante contraditória. Como disse o vereador Alex Chaves, não pode matar o ovo de tartaruga, mas pode abortar um ser humano. Não pode dar a chance de alguém sobreviver e nascer, mas o bandido, coitado, é uma vítima da sociedade que merece uma segunda chance. Não pode fazer propaganda de brinquedo, porque afinal de contas é pró-capitalismo, mas pode colocar criança para manipular homem pelado em exposição de arte. Deve-se apoiar a ideologia de gênero para essas pessoas, deve-se liberar as drogas. É tanta contradição que é preciso que as pessoas percebam de uma vez que não tem lógica nenhuma disso mesmo, a não ser destruir os valores do Ocidente e os valores cristãos. A luta principal é essa. As outras pautas são sempre secundárias. Aliás, a questão da legalização das drogas, que já é uma regra no Uruguai, em várias cidades dos Estados Unidos, do Canadá e da Europa. Vão ver como é que estão essas cidades. Tenho amigos que voltaram de lá recentemente. O cheiro de maconha, por exemplo, nas ruas é a coisa insuportável. É uma minoria ditando as regras para o resto da população. É a ditadura daqueles que só pensam em si mesmos. E não se engane, viu, gente? Esse debate vem com força para o Brasil agora. Se os nossos congressistas não devem aprovar isso, porque afinal de contas temos um país com forte viés cristão, o judiciário se prepara para fazer isso. Em 2016, a primeira turma do STF, num caso isolado, já reconheceu a legalidade do aborto, sendo relator o ministro Luiz Barroso. No ano passado, num grande teatro organizado pelo PSOL, uma carta foi enviada à ministra Rosa Weber por uma mãe pedindo, pelo amor de Deus, para abortar, porque afinal de contas ela já tinha 2 filhos, tinha uma bolsa na faculdade, estava desempregada, o marido tinha largado ela e a culpa é do bebê. Essa senhora, inclusive, foi depois para a Colômbia e abortou, e depois voltou para o Brasil. A defesa da vida é uma das poucas coisas que no Brasil a gente pode se orgulhar. A gente tem que manter dessa forma. Não há nenhum outro direito que deve ser mais protegido que o direito da vida. E um destaque para as pessoas e associações que combatem o aborto, como o Lar Preservação da Vida em Maringá. Muito obrigado.